Muito boa noite a todos os ministros, irmãos e irmãs dos diversos países. E também uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá onde ele está. Hoje, sexta-feira, 2 de fevereiro deste ano de 2024. Buscamos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, versículo 22, nos diz: E disse a seus discípulos: Tempo virá, quando desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo lá, e não vades, nem os sigais. Porque como relâmpago que ilumina desde uma extremidade do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. E aí desenha uma pedra angular e escreve o 8º dia. Nesta Bíblia também escreve oeste, onde diz oeste, leste, onde diz de uma extremidade do céu até a outra extremidade. Oeste e embaixo oeste e leste. E no seu dia, na palavra dia, 7º milênio. Mas primeiro é necessário que padeça muito e seja rejeitado ou reprovado por esta geração. Tal como aconteceu nos dias de Noé, assim também serão os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e o destruiu a todos eles. Assim, tal como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. E aí desenha uma estrela de Davi. Estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Podem assentar-se, por favor. Nesta mensagem que nós estaremos vendo e escutando, que foi pregada no dia 13 de novembro de 2015, em Bogotá, na Colômbia, ele usou aí a escritura de São Mateus 24, versículo 29 ao 39, e vimos nesta escritura que acabamos de ler, de São Lucas, onde também nos fala que velássemos, vigiássemos. Porque seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Veja, assim seria a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé, vejam, um profeta dispensacional nos dias de Noé. Nos dias de Ló, ora, aí nós temos a Abraão. Agora vejam vocês, nesta mensagem, o dia do Filho do Homem, pregado no dia 20 de junho de 1980, aqui em Caií, Porto Rico, nos diz o nosso irmão William. Jesus ensinou sobre a vinda do Filho do Homem nos últimos dias. Jesus ensinou sobre a sua vinda, o seu retorno para este tempo final. O Filho do Homem estava aí na terra ensinando, realizando o ministério que correspondia, que pertencia àquele tempo. E depois, ele vendo que haveria outro tempo similar ou igual àquele onde o Filho do Homem voltaria para realizar um ministério assinalado por Deus, o qual ele seria de grande bênção para os filhos de Deus, esse ministério. E vemos que Jesus advertiu, avisou, relacionado com a vinda do Filho do Homem, e ele falou das coisas que aconteceriam. E ele disse que na meia-noite ouvir-se-ia um clamor dizendo: eis aqui o esposo vem,
saíde a recebê-lo. A recebê-lo. Mateus 25:6. No livro de citações nos fala na página 110, parágrafo 960, diz: nos preparemos para o clamor da meia-noite. Aí vem na hora que não pensamos. Haverá um clamor. Não para o mundo incrédulo. Será um secreto ou segredo. Ele escreve rápido e em cima escreve clamor. E desenha uma pedra angular e as eras. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, podemos ver aí uma mensagem que estaria anunciando a vinda do Senhor. Estaria anunciando o próximo que estaria a vinda do Senhor, o perto. Portanto, seria a mensagem para preparar o povo para poder receber a vinda do Senhor. Podemos ver que o precursor da segunda vinda do Senhor chamou as pessoas para estarem preparadas para a vinda do Senhor, para a vinda do Filho do Homem. Porque, conforme ou de acordo com a promessa de Deus, o Filho do Homem viria, e viria num tempo difícil, dificultoso para as pessoas poderem reconhecê-lo. No livro das Eras, na página 252 desta versão, que é na 250 do outro livro, nos diz: vamos buscar neste outro também para tê-lo aqui, para ver aí, ou aqui essa parte, que seria na 250. Nos diz: quando Acabe uniu-se com Jezabel por questões políticas ou razões políticas, ele vendeu a sua primogenitura. Quando você une-se com uma organização, você vende a sua primogenitura, irmão. Seja que você queira crer nisso ou não. Cada grupo protestante que tenha saído e depois entrou novamente vendeu a sua primogenitura. E quando você vende a sua primogenitura, você é igualzinho a Esaú. Você pode chorar e se arrepender, tudo o que você quiser fazer, mas não dará resultados. E aí ele escreve o vender a primogenitura. E neste outro livro escreve: quando você se une com a denominação, você vende a sua primogenitura, tal como Esaú, Acabe, Judas e etc. Tem uma só coisa que você pode fazer, e é sair dela, meu povo, e deixai de participar de seus pecados. Agora, se você pensa que isso não é correto, não é certo, me responda só essa pergunta. Algum homem pode me dizer qual igreja ou qual movimento de Deus alguma vez teve um avivamento e depois voltou de haver se organizado e de chegar a ser uma denominação, tenha voltado a esse avivamento? Veja na história, você não pode achar nenhum. Foi a hora, na meia-noite foi a hora para Israel, e aí ele escreve a meia-noite, quando ela se uniu com o mundo e deixou o espiritual, por causa do político. Era a hora da meia-noite para a igreja quando Niceia fez a mesma coisa. É na hora da meia-noite, agorinha mesmo, quando as igrejas estão se juntando. Quando Acabe casou-se com Jezabel, ele permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado para edificar 12 enormes edifícios para a adoração, para Astarte e para Baal. A casa que ele edificou para Baal foi suficientemente grande que todo Israel podia entrar nela e adorar aí.
dois enormes edifícios. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu os edifícios da igreja e colocou altares e imagens e organizou a hierarquia que já tinha vindo se formando. E ele escreveu aí Constantino e a igreja católica. Quando Jezabel obteve o respaldo do Estado, ela impôs a sua religião sobre o povo e matou os profetas e sacerdotes de Deus. E chegou a tal grau a sua perfeição que Elias, o mensageiro do seu dia, pensou que ele tinha ficado sozinho, mas Deus tinha a outros 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. E escreve 7.000. E aí mesmo, entre essas denominações de batistas, metodistas, presbiterianos, etc., há alguns que sairão e voltarão para Deus. Eu quero que você saiba que eu nunca estive contra as pessoas. É contra a denominação. E escreve denominação, o sistema organizado. Sistema que, segundo o meu modo de pensar, não é correto. Tenho que estar contra isso, porque Deus aborrece isso. Continua dizendo nosso irmão William nessa mensagem. Aqui nós vemos que o clamor da meia-noite é feito pelo precursor da segunda vinda do Senhor. E também o Senhor nos disse que a sua vinda seria como ladrão na noite. Portanto, na noite vemos que todas as noites ficam confusas umas com a outra, são confundidas, e vemos que não tem uma visão boa ou uma visibilidade boa nas pessoas para poderem ver e reconhecer as pessoas que estão na sua frente, porque a noite é escura. E nos ensina, a Escritura nos ensina que para o tempo da vinda do Senhor seria uma noite muito, muito escura. No livro das Eras, na página 285, nos diz: esta é uma parte da oração aqui, diz: e caminhe entre nós, Senhor, nesta última era do candelabro na qual estamos vivendo. Se a nossa luz resplandece sobre nós, nestes grandes tempos de escuridão. Senhor, porque percebemos que candelabros e estrelas falam de escuridão. E escreve candeleiro ou candelabro estrelas. Mas, Senhor, estamos contentes de que somos filhos da luz andando na luz de Deus. E escreve luz. Não estamos amarrados à terra com essas coisas da terra, mas somos teus filhos. Quanto te agradecemos por estas coisas. Agora vejam que nas eras esteve-se em escuridão nas eras e estava sendo iluminado por esses candelabros e por essas estrelas, os quais são os mensageiros de cada era. E isso diz aí que isso fala de escuridão. E seria a vinda do Senhor, onde o mundo gentil estaria em escuridão. Ou seja, que para o mundo estaria escuro para o mundo, mas para os filhos de luz, eles estariam vendo a sua vinda. Vejam aí, ele escreve aí numa esquina, ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 5. Ou seja, que no meio da raça humana estariam sendo iluminados no meio dessa escuridão. Os filhos de Deus estariam sendo iluminados porque ele vem como ladrão na noite. Lembre-se que esse é um dos ângulos, porque lembre-se que ele é a estrela da manhã, o luzeiro da manhã, ele é o sol de justiça. Mas aqui estamos falando dessa parte, deste ângulo aqui. E vejam vocês como aqui nos mostra as duas oliveiras, iluminando os escolhidos. Não como candelabros e estrelas que estão iluminando, senão a luz, a própria luz. Luz que através dos ministérios de Moisés e Elias estão sendo iluminados na sua vinda.
Agora continua dizendo. Já continua dizendo o irmão William, nós já podemos ver então que, sendo dessa forma ou maneira, nós temos que compreender que quando há uma noite escura e a pessoa tenta ver as pessoas, enxergá-las, uma pessoa não pode fazer a diferença entre um e outro completamente se não os conhecer de antemão ou bem antes. Agora veja, se a pessoa não os conhecer de antemão, a pessoa pode estar em um lugar e, se não o conhece, para cúmulo, não os conhece, pois é impossível reconhecê-lo. Mas vejam vocês, aqui uma mensagem intitulado Deus dessa era perversa, na página 18, ou Deus dessa era maligna, nos diz o nosso irmão Branham. Note, quando a igreja do mundo não aceitava Jesus, a palavra manifestada desse dia, porque eles o tinham interpretado de um outro jeito, mas eles deveriam haver sabido ou conhecido que ele era essa palavra, porque cada coisa que Deus disse que ele faria, ele fez. E ele lhes disse, esquadrinhai e pesquisai nas Escrituras para esta hora. E se eu não fizer as coisas que foram ditas ou faladas que eu deveria fazer, então não creiam em mim. E escreve, Jesus é igual à palavra manifestada para aquele dia. Eles disseram, nós cremos em Moisés. Ele disse ou respondeu, se vocês tivessem crido em Moisés, vocês teriam crido em mim, porque Moisés falou de mim. E todavia eles não o viram. O mesmo Deus do céu morrendo na cruz e dizendo as mesmas palavras que os profetas disseram que ele falaria ou diria. E mesmo assim eles não o viram. Eles não eram do seu gênero. Eles não eram a palavra. E ainda eram muito religiosos, mas eles não eram a palavra. Porque eles teriam reconhecido o seu lugar para essa hora. Vejam, eles não reconheceram o cumprimento da vinda do Filho do Homem por esses dias, ou seja, a vinda do Messias, que estava prometida pelos profetas do Antigo Testamento, e o qual eles criam, mas quando Deus o cumpriu como não era a forma em que eles o estavam esperando, não reconheceram. Continua dizendo agora, perceba que formoso. As Escrituras se unem consigo mesmas, juntas em cada era. Note, agora perceba que quando a igreja do mundo não quis ter a palavra de Deus para que governasse sobre eles, eles aceitaram um homicida Barrabás. O que isso fez ou causou? Isso exaltou a Satanás, o Deus desta era perversa. Agora vejam como diz a palavra de Deus, para que governasse sobre eles. Ou seja, era o verbo, a palavra, a qual tinha que ser a primazia, a preeminência neles, o primeiro neles, o tudo neles, para que fosse o verbo, a palavra, governando suas vidas. Mas eles não quiseram isso. Eles bem melhor aceitaram um homicida, Barrabás. O que isso fez? Isso exaltou a Satanás, o Deus dessa era perversa, ao lugar em que ele sempre tem desejado. Agora escute, porque de Satanás, agora escute, porque de Satã não se falou dele como um Deus em qualquer outra era, senão nesta era. Não foi falado dele como Deus da era de Noé, não foi falado dele como o Deus na era de Moisés, o Deus da era de Elias, senão nesta era perversa. Não perca isso. Ele é o Deus desta era perversa, adorado por milhões e milhões de gente, de pessoas, e eles não sabem disso. Mas
Deixemos que a Escritura descubra isso nesta manhã e vamos ver. Então você saberá disso. Ele tinha escrito aí do lado, 2 de Tessalonicenses 2, do 1 ao 10 e Apocalipse 2, do 1 ao 17. Deixem que a Escritura, assim como nas reuniões do discernimento, quando o Espírito Santo chega ou chegar entre a sua palavra e chama esse homem, diz, e agora ele escreve, discernindo pela Escritura. Deixe que a Escritura, assim como nas reuniões do discernimento, quando o Espírito Santo chega entre a sua palavra e chama este homem, diz, você não tem um negócio vivendo com essa outra mulher, não tem futuro. Por que você fez isso 10 anos passados, quando você se uniu com a mulher desse homem? O que é que você está fazendo? Descobrindo isso, desmascarando Satanás que tem esse homem atado, ou a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher, ou os pecados que eles cometeram. O que é que faz? O desmascara. Agora, olhem no livro de citações, ou no das Eras. Vamos para o das Eras. Livro das Eras. O que é editado? Eras editado diz, página 5. Na página 5. Sim, é na mesma página. Desse outro, página 5. Diz, você já tem percebido como é que Satanás odeia dois livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e falsos cientistas, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Em ambos estes livros nós encontramos a origem de Satanás e suas obras terríveis e a sua destruição, por isso que ele os ataca. Ele aborrece ser exposto ou descoberto. E escreve, Satã aborrece o Gênesis e o Apocalipse, que o descobrem. E nesses livros ele está exposto exatamente tal como ele é. Jesus disse de Satanás, ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. O diabo gostaria de provar que isso é diferente, mas não pode. É assim que ele faz tudo o que ele puder para destruir a confiança na palavra. Destruir o quê? Confiança. Confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê em Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão Branham nesta mensagem que nós estamos lendo o Deus desta era perversa ou maligna. Vejam, diz, a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher, pelos pecados que eles têm cometido, o que é que ele faz? O desmascara isso, os desmascara a essas pessoas. Já está vivendo, ou seja, e tem filhos. Se já está vivendo e tem filhos, e ela foi divorciada, pois fique assim como está. Não fique agora querendo quebrar esse lar. O esposo de tal mulher, já isso já se fez, já aconteceu, deixe isso quieto. E muito mais ainda se tem filhos. Porque já depois é pior a situação. E em muitos casos, pois eu sempre tenho falado que cada caso é diferente, mas tudo gira na lei divina. E olhem, houve uma vez onde um casal veio até mim para que eu os casasse. E teve um ano completo, um ano inteiro,
ele atrás de mim para que eu o casasse. Ficou atrás de mim. E eu falava que não, respondia que não. Não, tu não podes te casar. E muito menos tu sendo um ministro e te casares com uma divorciada. Mas eles estavam convivendo, já estavam convivendo os dois. E passou-se um ano e o irmão William me disse: olha, Benjo, melhor vai lá, casa-os, mas estariam vivendo na permissiva. E ele me falou: mas é melhor que os cases e não que eles fiquem se queimando ou se associando em casamento. Mas, bom, que escritura eu uso? Usa escrituras de misericórdia. Ou seja, que não usar escrituras como se usam ou são usadas para os matrimônios ou casamentos, quando ela é uma pessoa sozinha, ou seja, que ela não está ou esteve atada ou amarrada, comprometida com algum homem. Mas, pelo contrário, escrituras para que Deus tenha misericórdia, porque isso não é tipo e figura de Cristo e a sua igreja. Ele não se casa com uma mulher, com uma noiva que já teve outro marido. Ele se casa com uma virgem pura. E para realizar esse tipo de figura, vejam, tem que ser dessa forma, desse jeito. Mas eu volto a repetir, fiquem como estão se já estiverem assim. Já? E Deus os ajude, os abençoe. E vejam, daqui para frente, não façam mais isso. Os homens ou as mulheres não façam dessa forma, desse jeito, assim, e muito mais se uma mulher já esteve casada com outro homem e se divorciou. Não façam isso de procurar, buscar um homem e se casarem. Senão que isso seria na permissiva vontade de Deus e isso já seria uma decisão assim. Mas a mim ele me mandou eu me casar, mas a mim ele me mandou, ele mesmo esteve no meu casamento, na minha boda, ele mesmo mandou os casar e nos deu a data e assim, assado. Saberá Deus o que você estaria fazendo com essa pessoa e é melhor casá-los do que estejam brincando e saltando. Vê que tudo tem um propósito e um porquê, um motivo. Assim que talvez com isso ele o tirou de algo que você estava fazendo muito, muito pior. Não podem colocar a culpa no mensageiro e dizer, eu fiz isso por causa dele. Mesmo ele falando, você deveria corrigir primeiro aquilo que você estava fazendo e ver se isso estava correto, certo ou não. Porque a mensagem do irmão Branham e aquilo que Deus falou pelos profetas, cada vez mais e mais é engrandecida, é elevada a essa palavra. Como ele diz, que aquele que estivesse com uma mulher casada, já cometeu adultério no seu coração. Mas ele diz, agora vejam como Deus vai engrandecendo isso. Diz, aquele que olhar para ela e a cobiça no seu coração já cometeu adultério diante de Deus. Vê que vai enaltecendo e engrandecendo mais. Agora, tudo isso Deus nos fala tudo isso para que a gente se corrija e irmos corrigindo tudo e vamos a caminho da perfeição. E muitas vezes, quando vemos que ele permitia isto ou aquilo, vejam, era para o bem de todos nós, era pelo bem, para o bem de seus filhos. Agora vejam que vamos a caminho da perfeição e vamos corrigindo tudo
o que Deus diz na sua palavra. E que essa palavra seja quem governe nossas vidas, e essa palavra vai nos corrigindo. Mas não por causa disso, não é por isso que você vai se desanimar. Olha, eu já fiz essa decisão faz anos, ou faz 2 anos, ou faz 5 anos, e eu já estou nisso. O que é que eu faço? Não fique preocupado, continue em frente e continue aí, fazendo pressão por essa promessa, porque se você hoje está agarrado dessa palavra e crendo na promessa da vinda do Filho do Homem, neste tempo do fim, e se preparando com essa mensagem, com esse ensinamento sobre Carpa, você está escrito no livro da vida do Cordeiro, e nada nem ninguém pode apagá-lo daí. E você está neste tempo de preparação. E o que é um tempo de preparação? Ora, é um tempo para se preparar e então tirar as coisas que estão atrapalhando e fazendo, tornando a pessoa má com seus hábitos e essas coisas, e deixando tudo isso, hábitos maus, e se preparar para a sua transformação. Mas isso não quer dizer que se está nessa parte, está casada, já está casada, eu vou me separar porque essa decisão foi ruim, eu fiz ela mal. Não, fique assim como está nisso, e isso já foi jogado, lançado no sangue quando você fez isso. Certamente o ministro, e nesse tempo você, ao conhecer as Escrituras, já sabia e pediu perdão a Deus. Agora vejam que tudo isso tem um processo e tem consequências. Talvez as consequências que houve quando você fez as coisas bem, fez direito as coisas, e aí existem dificuldades, e quanto mais, se na perfeita já tem certas situações ou questões, quanto mais na permissiva, você continue adiante, em frente, se preparando para a sua transformação. Agora continua dizendo aqui, a mensagem onde tínhamos parado do Deus desta era perversa, diz: os doutores pegam instrumentos e tentam encontrar o que acontece. Eles não podem fazê-lo, nós não podemos dizer, mas então o Espírito Santo vem e revela o que ele é e o desmascara, vê? Isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina a escuridão. E quando você vê ou ouve um barulho no quarto, e escreve, quando você ouve um barulho no quarto, soa misterioso. Ou seja, aí ele está corrigindo. Quando você ouve um barulho no quarto, soa misterioso. Um monte de coisas trabalhando e você não sabe o que é isso. Acenda a luz. Rapidamente, grilos, baratas. Eles são filhos da escuridão. E ele escreve grilos, baratas, filhos da escuridão. E também escreve aí: acenda a luz e verá os grilos. Acenda a luz e verá os filhos da escuridão correndo, fugindo. E quando a luz acende, eles desparramam-se. Foram-se entre nós, porque não eram dos nossos. A Bíblia fala isso. Vê? Eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou a sua luz nestes últimos dias para que ele pudesse iluminar o caminho para os seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles andassem na luz do iluminamento de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve luz. Perceba, Satanás não foi o Deus de qualquer outra era, senão desta era. Foi a sua ambição de ser igual a Deus no mero princípio. Vejamos isso, apenas tomaremos o nosso tempo. Vamos para trás, vamos ver, eu tenho escrito isso, o que Deus disse que o que Satanás fez.
Isaías 14, 12 e 14. Perceba: como caíste do céu, ó luzeiro, filho da manhã. Cortado fostes pela terra, ó a terra, tu que debilitavas as nações, enfraquecias as nações, e dizias no teu coração: subirei ao céu, nas alturas junto às estrelas de Deus, levantarei o meu trono. Filhos de Deus agora. E no monte do testemunho eu me sentarei dos lados do norte. Era a ambição, essa foi a ambição de Satanás, de ser adorado como Deus. Ele levou 2/3 partes das estrelas do céu. Acendeu-se a si mesmo as estrelas e pregou para elas e enganou a 2/3 partes delas. E ele escreve, luzeiro, e escreve aí, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Vê você? Muito bem. Note, essa é a sua ambição. E agora ele está pronto com a sua cuidadosa, escolhida, educada noiva pela sua própria sabedoria. Vê? Toda pintada no seu engano de grandes edifícios, grandes denominações e pintura de sabedoria e de teologia e astuto intelectual e educado para enganar o mundo todo e fazer-se seu Deus. E isso é o que ele fez. Tudo encabeçando-se lá em cima, dentro da pessoa do anticristo, que já foi coroado vicário de Deus pela sua noiva científica, amante do mundo, toda vestida com pompa de intelectualidade e educação religiosa. Esses são os grandes educados que falam como seu pai, o diabo. Ela é feita ou é religiosa igual a ele, e pela sua própria interpretação da palavra de Deus, tal como fez com Eva e como seu filho Caim fez. Agora você diz: filho de Satanás? Me ensine um lugar na Bíblia onde Caim jamais foi chamado filho de Adão. Nunca foi chamado filho de Adão. Caim. E a Bíblia disse que ele era o filho desse perverso, semente da serpente. Não, a cobertura foi tirada agora, a pirâmide foi aberta, como a revelação ensinou. Note o que ele fará, o seu pensamento. Ele pensou que Deus morava na beleza mundana. Ele fez isso no céu. O pecado nunca principiou no jardim do Éden. Começou no céu, quando Lúcifer, o filho da manhã, exaltou-se a si mesmo em beleza e desejava um reino muito mais formoso que o de Miguel. E aí o de Miguel, ele risca e escreve Arcanjo Miguel e seu reino. E ele pensou que Deus morava ou morasse na beleza. E perceba, Caim, ele não queria sacrifício de sangue. Ele veio e ofereceu frutos ou campo de beleza sobre o seu altar muito religioso. Fez cada coisa tal como Isabel fez, com exatidão. Ofereceu seu sacrifício, ajoelhou-se diante de Deus em adoração, obediente em cada forma, em cada formalidade, mas sem a revelação da palavra. E a palavra era, desde o princípio, o plano de Deus, mas Deus revelou a mera coisa que ele vindicava e pontuava que isso estava bem, estava direito, não a religiosidade. Não o altar, nem pertencendo a uma igreja, nem fazendo um sacrifício, nem o ser sincero, mas pela revelação da palavra de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi. Deus revelando para ele que a sua mãe não pegou uma maçã. O que foi que a sua mãe não pegou uma maçã que uma víbora deu para ela, mas que ela teve uma questão sexual com a pessoa de Satanás, na forma da besta. Não réptil, mas mais astuto, mais sutil, o mais sutil de todos os animais do campo, a imagem do homem. A única coisa que a semente se misturaria. Agora a ciência está tentando encontrá-lo, e eles nunca o encontrarão, porque cada osso de seu corpo foi mudado ou mudando, mas a Bíblia declara ser isso assim.
Note o que esse indivíduo vai fazer. Esse indivíduo se sentará no templo de Deus, que é a igreja, e escreve o cristianismo denominacional, revelando-se a si mesmo ser Deus. Agora, se você deseja ler isso, em 2 de Tessalonicenses 2, 3 e 4 e Apocalipse 3, 4, 11 e 12, onde ambos os profetas falam, ambos, João e Paulo, falam do que seria ou aconteceria nos últimos dias. Leia isso para assim economizar tempo. São das escrituras que eu tenho anotadas. O dia em que estamos vivendo é chamado na Bíblia de o dia do homem. Este não é o dia de Deus. Deus não é o Deus desta terra. A Bíblia diz que não é. Ele é o Deus do céu, mas este não é o dia de Deus. Este é dia de escolha. Cada um vive para este dia e morre. Você escolhe a Deus e vive. E Deus é a palavra, e a palavra é a palavra manifestada para a hora e para o dia. E escreve, Deus feito carne. Agora vejam, tudo isso que lemos aqui, e do que continua dizendo aqui o nosso irmão William, diz, só quando as pessoas, ou somente quando as pessoas são pessoas conhecidas, é que algumas vezes não se confundem na escuridão, ou não são confundidas na escuridão. Mas, mesmo assim, se nos confunde até os nossos próprios filhos, se nos confundem quando estão na escuridão. Assim é a condição em que o mundo estará no dia em que o Filho do Homem aparecer. Na página 120 do livro de Citações, parágrafo 10, 61, nos diz: o mundo está em uma condição de escuridão que jamais teve e ao mesmo tempo está num tempo de grande bênção, de uma luz brilhante que jamais tenha tido. E aí escreve, o mundo está em escuridão. E a diferença é como foi no princípio, quando uma densa escuridão sobre a terra, o Espírito de Deus se movia sobre as águas e disse, seja luz. E Deus separou a luz das trevas. Eu creio que estamos novamente vivendo nessa hora, quando Deus está separando a luz das trevas. E a está empurrando para o outro lado do mundo para que a luz seja manifestada. E aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve a luz. Aí no princípio do parágrafo, também na esquina esquerda, escreve a luz, o sol. E a está empurrando para o outro lado do mundo para que a luz seja manifestada. E agora a luz, porque eu digo para a igreja Shalom, é porque isto quer dizer paz de Deus. Isto é o que eu quero trazer nesta manhã e nos anos vindouros. Não olhando para trás, mas olhando para frente, para um novo dia. E escreve dispensacional. Dia dispensacional, novo dia dispensacional. Dispensacional, novo dia dispensacional. E desenha uma pedra angular. E escreve luz em um novo dia do lado esquerdo. Mas olhando para frente, para um novo dia, até que tenha algo grandioso posto na nossa frente, onde os anos que foram o gozo que estivemos esperando, a breve vinda dessa luz, já estamos vendo brilhar ou brilhando no horizonte e na região horizontal. E na região horizontal está brilhando no meio do mortal e na imortalidade. E aí escreve Oriente. E do lado para cima escreve um novo dia igual o oitavo dia. E aí também escreve uma nova dispensação. Aí debaixo de um novo dia, igual o oitavo dia, ele escreveu lá em cima, do lado direito desse parágrafo, lá em cima.
Agora continua dizendo nosso irmão William: a humanidade estará em uma escuridão espiritual tão grande que para poder reconhecer o Filho do Homem na sua vinda será uma coisa muito difícil, porque o hão de confundir com outras pessoas, o hão de confundir com outros que já se foram manifestados nesta terra e outros que se manifestaram nesta terra nos dias ou no dia em que o Filho do Homem há de vir. Esses outros que se têm manifestado, com o qual confundirão, serão aqueles que Jesus disse que viriam antes que o Filho do Homem aparecesse no cenário ou em cena. No livro das Eras, na página 226, nos diz: assim que a igreja e o Estado se casaram, a igreja uniu-se com ídolos, com a força do Estado respaldando-os. Eles sentiram que agora o reino tinha vindo e a vontade de Deus tinha sido executada ou feita na terra. Com razão, a Igreja Católica Romana não está esperando a vinda do Senhor Jesus. Eles não são dos que creem no milênio. Eles têm o seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando agorinha mesmo e Deus está reinando nele. Assim que quando ele vem, conforme segundo eles, tem que ser quando a nova terra e os céus novos sejam preparados, mas eles estão equivocados ou errados, ou seja, para eles é que Deus está reinando através do Papa, quando isso não é assim. Aquele Papa é a cabeça da igreja falsa, e na verdade vai haver ou existir um milênio, mas enquanto isso está acontecendo, ele não participará disso. Ele estará em alguma outra parte ou lugar. E escreve aí, Papa. Agora continua dizendo nosso irmão William, a gente tem uma ideia muito distante o que será em si a vinda do Filho do Homem. Portanto, a humanidade está preparada neste tempo em que vivemos, não para receber a vinda do Filho do Homem, senão para rejeitá-lo, para rejeitar a vinda do Filho do Homem. Os falsos cristos, os falsos profetas que vieram neste tempo enviados pelo diabo, prepararam a humanidade para que rejeitem o verdadeiro profeta, ao verdadeiro Filho do Homem que está prometido que há de vir. A humanidade está nessa condição ou situação, a humanidade está em trevas. Na mensagem, Desvelando a Deus, na página 21, nos diz: em uma parte aqui diz, mas de Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu rasgou-se de cima para baixo naquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de cima para baixo, de tal forma que o assento de misericórdia viu-se plenamente, mas eles estavam muito cegos para poderem vê-lo. Tal como Moisés falou aqui, Paulo disse, lendo de Moisés, quando Moisés é lido, hoje ainda o véu permanece nos seus corações. Ó irmão, irmã, isso foi o que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado e Deus esteve a plenos olhos deles dependurado na cruz. Ele estava à vista deles, mas eles não puderam vê-lo. E ele desenha uma estrela de Davi aí, e do lado aí também escreve, Deus enviou fogo, relâmpagos e etc. para rasgar o véu. E continua dizendo, será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja, do Filho de Deus, mas quando agora o véu destas denominações e dessas coisas, este véu de tradições que tivemos desde Pentecostes, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que as pessoas costumavam dizer, os dias dos milagres passaram e estas coisas, e Deus tirou o véu e o trouxe à plena luz, a plenos, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. Assim é, exatamente assim. E ele escreve aí, na segunda vinda os gentios fazem a mesma coisa que os judeus fizeram na primeira vinda.
Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Vemos que a humanidade atualmente está em uma condição de ignorância espiritual para conhecer o plano de Deus para o tempo em que vivemos. Está em ignorância das promessas bíblicas para esse tempo. Está em ignorância aquilo que Deus prometeu para realizar ou fazer. A humanidade apenas o que ela olha é as coisas erradas e falsas que houve ou aconteceram sobre a terra e encheu-se de incredulidade e foram cegos por causa dessa condição. O príncipe deste mundo cegou o seu entendimento, e se o Filho do Homem regressar, voltar novamente à terra, tal como fez na sua primeira vinda, ele será um profeta, porque ele foi um profeta na sua primeira vinda. E as pessoas estarão na mesma condição ou situação em que estavam aqueles que o estavam esperando lá na terra de Israel. Eles, para aquele tempo, eles estavam cegos espiritualmente. Naquele tempo tinham vindo muitos falsos cristos, falsos profetas, e tinham levado os discípulos após si. E quando eles morreram, a obra deles foi desfeita, ou se desfez. Portanto, quando a gente pode ver que surgem nesse mundo falsos profetas e falsos cristos, as pessoas veem isso. O que isso deveria ensinar para as pessoas é que tem um verdadeiro Cristo, tem um verdadeiro profeta que tem que se manifestar em cena no tempo apontado por Deus. No dia e na hora assinalado ou apontado por Deus, ele deve aparecer, sem importar que antes dele tenha se levantado falsos profetas e falsos cristos. E o Filho do Homem no seu dia se levantará, tal como está prometido, e no dia e na hora assinalada, determinada, surgirá no cenário, sem importar o que aqueles antes deles tenham se levantado falsos enviados antes dele. Ele então poderá dizer, tal como disse na sua primeira vinda: aqueles que vieram antes de mim são ladrões, são roubadores, são lobos, rapazes. Ele então, tal como disse lá, poderá dizer na sua segunda vinda: mas eu sou o bom pastor. Ele então poderá identificar-se com a promessa divina para este tempo final. E aquele que possa crer receberá a bênção da sua vinda. Porque aquele que recebe profeta em nome de profeta, mercê, galardão de profeta recebe o benefício para o qual Deus o enviou. Orem nesta mensagem: advertência, depois o juízo, que também alguns... Advertência, depois juízo, e também na frente está escrito: Deus não chama o homem a juízo sem antes avisá-lo. Nos fala na página 23 desta mensagem, diz: um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheia antes que esta esteja completamente cheia. Vê? Ele pode dizer assim: diz o Senhor, Deus destruirá esta cidade, com exceção de que a não ser que vocês se arrependam, porque ele é uma águia, ele vai mais além, ele olha muito longe e vê essa taça da ira desparramada. Para isso é que o profeta olha. Ele não está olhando o que está acontecendo aqui, ele está olhando muito mais além. Ele está dizendo: está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse, ou seja, bom, vamos continuar aqui. Ele disse: o mundo estará em escuridão, trevas e trevas espessas. Ele está bastante alto, o sol está brilhando agora, mas ele vê essa sombra que vem. E ele está dizendo aquilo que ele está olhando. Ainda não está aqui, mas certamente que estará aqui. Isso é certo, estará aqui. Densas trevas sobre o povo. Ele sabe que isso vem. Anos mais tarde, no entanto, ele vê isso. Ou ele o vê. Anos depois, e ele escreve: o sol brilhando e depois trevas e escuridão vem. Amós, aquele profeta ungido de Deus, ele viu as trevas e o juízo. Ele via a Síria vindo com as suas carruagens e varrendo aquilo de um lado para o outro, matando aquela gente ou pessoas. Ele ouviu vindo e o juízo de Deus sobre eles, 50 anos antes de que acontecesse. Mas vejam vocês que, sendo um profeta, ele foi levantado em espírito e ele viu bem longe. Ele viu a taça ou copa cheia antes que essa
estivesse cheio. Tal como Abraão, Deus disse para Abraão, tua semente virá até este país e permanecerá aqui por 400 anos. E então eu os tirarei com mão poderosa ou forte, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou a seu cúmulo. Vê? Deus sabia que aquela taça iria estar cheia. Ele estava falando com seu profeta. Ele disse para ele, tu vês essa taça dos amorreus aí? Vejam. Mas a sua iniquidade ainda não chegou no seu cúmulo, Abraão. Não fales nada sobre isso agora. Mantém isso, mas acontecerá. E quando a sua taça se encheu, naqueles 400 anos eu os tirarei para fora como grilos diante de ti. E eu estabelecerei a tua semente aqui nesta terra. Amém? Esse é o profeta do Senhor. Agora, quando ele fala da sua visão, seja ira ou seja cura, isso pode ser demorado, mas vai acontecer se ele falar no nome do Senhor. Bem, o que ele fala ou falar pode ser uma bênção para você. Ele poderia dizer certas coisas para ti e você não ver nada dela. E você diz, como é que pode ser isso? Por quê? Porque é um eu. Ele disse, assim disse o Senhor, isto vai acontecer. E aquilo iria acontecer e não aconteceu. O homem errou ou se equivocou. Agora você será julgado por não crer nisso, mas vai acontecer de todas as formas, vai acontecer. Vê? E você será julgado por não crer naquilo que um profeta diz. Agora, assim é para pessoas que se fale bênção para elas, vê se essa pessoa crê nisso. De todo o coração essa palavra vai se cumprir nessa pessoa, mas tem que crer. Agora também, quando fala juízo sobre uma pessoa, a pessoa poderá dizer, olha, falou isso e não aconteceu nada comigo, eu estou vivinho e andando, e corado. Não se preocupe, que essa palavra que ele falou no nome do Senhor vai se cumprir. Por quê? Está olhando mais além do que você está olhando. Mesmo que já espiritualmente já se tenha cumprido no preciso momento, o mero momento onde esse profeta falou isso. Ou seja, morte espiritual, mesmo que continue vivendo nesse corpo de carne. Você será julgado por não crer naquilo que um profeta, no que um profeta diz. O que ele escreveu aí, continua dizendo, apesar que seja tarde, a Bíblia diz que ainda falará no seu tempo, ou no seu devido tempo, chegará a acontecer. O profeta apenas está olhando e vendo algo. Ele está falando sobre aquilo que ele está olhando, ele não está pensando a respeito das coisas daqui, como você é visto agora. Ele está olhando como vai ser o acontecer, e quando ele fala isso, se está na palavra do Senhor, já foi falado, e não há nada no mundo que possa parar isso. Vejam vocês, isso é correto? Só o próprio Deus. Notem, agora encontramos que quando ele fala a sua visão, o profeta o faz. Agora, isto, vejam, isto acontece. Quando Deus disse para o profeta Elias que ungisse a Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel e a Eliseu por profeta no seu lugar, vejam, essa palavra tinha-se que cumprir essa palavra. Por quê? Era a palavra de Deus, era o assim diz o Senhor. E um profeta, Elias fez uma parte disso. Falou a palavra sobre Eliseu. Ou seja, lhe disse, quando, se tu me vires partir, te será concedido. Vocês já sabem toda essa história. O que ele pediu para Eliseu, uma dupla porção. E ele lhe falou, se me vires, ou seja, um pré-requisito aí, uma norma aí. Agora vejam que fez uma parte disso. E essas outras duas partes desses outros dois reis, para ungí-los,
Eliseu fez isso a Jeú e a Jeel. E a um mandou e ao outro, bem melhor, mandou o outro para que ungisse. Um ele ungiu e o outro mandou um outro. Agora vejam que esse outro profeta continuou esse labor e cumpriu isso. E realizou-se a obra que esse profeta anterior tinha recebido da parte ou a favor de Deus. Dessa ordem, desse trabalho ou labor. Agora, isso é para a bênção. E para juízo também é da mesma forma, do mesmo jeito, porque um profeta pode ver, como por exemplo, pode ver uma pessoa já no ataúde morto, num caixão morto, e para que isso se cumpra, então tem que ter um motivo e acontecer algo pelo qual essa pessoa, nessa visão ou sonho, essa pessoa morreu, ou tenha morrido. E esse profeta que ele segue, que vem após ele, porque o anterior se foi, partiu, e não viu isso em cumprimento estando vivo, esse outro profeta, então vai ver isso, mas para que isso aconteça, essa pessoa pode estar e ser mostrada nessa visão para esse profeta anterior, pode ser mostrada que estava aí, morta por um motivo, por uma razão. E o outro, próximo que vem, esse outro profeta pode falar a palavra de juízo e fazer se cumprir essa visão, esse sonho, e essa pessoa receber o juízo divino e dessa forma morrer, e aí se cumpre o que esse profeta viu em visão. Vejam esse outro ângulo do juízo divino. Como um pode ver já o resultado, porém, ser através de outro profeta que fale essa palavra de juízo para que se cumpra essa visão. Bom, agora continua dizendo. Note, agora encontramos que quando ele fala da sua visão, o profeta faz isso, e algumas vezes ele fala coisas boas, ele fala da sua cura. Muito bem, você poderia pensar, não pode acontecer, eu não sinto nenhuma melhora. Então, o que é que isso faz? Isso apenas traz os juízos de Deus sobre você. Isso é correto, isso é certo. Vê? Jesus prometeu te salvar. Se você pudesse crer, se você não crê, não pode. Não pode acontecer contigo. Você teve que aceitá-lo, você teve que crê-lo, ou que crer nele. Você tem que saber de onde vem isso que dá a sua fé em Deus, ou a seu profeta. Vê, você terá que crer nele. E ele disse, se o profeta fala para você bênção e você não crê, então vem o juízo de Deus para você. Continua dizendo nosso irmão William. Mas aquele que o rejeita toda a bênção que Deus envia nessa manifestação divina. Portanto, nos convém que vivemos no século XX, estudar com detenimento esse tema do Filho do Homem, porque tal como foi lá, será aqui. Ele tem que aparecer para cumprir com o plano divino. Ele apareceu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e assim ele o fez. Depois, quando o Filho do Homem aparece pela segunda vez na terra, ele aparece no tempo final como filho de Davi. Ele aparece então como leão da tribo de Judá, já não mais como cordeiro, senão como leão, para realizar a obra de leão da tribo de Judá. Deus tem uma lei. E essa lei, ele então a vai movendo em todo o seu programa para assim realizar o plano, o projeto que ele tem, o plano que ele tem.
Portanto, então haverá um ano 50, haverá um dia 50, haverá um dia e um ano oitavo, onde será feito a grande reclamação de toda a propriedade de Deus, de tudo que o Cordeiro redimiu. E para isso, então, o Cordeiro se apresenta como leão da tribo de Judá, para tomar o livro de onde está toda a propriedade que ele redimiu. Está no livro. Esse livro contém aí tudo o que foi redimido. Esse é o livro da redenção dos céus e da terra. Porque aí está tudo o que tinha que ser redimido. Aí está tudo aquilo pelo qual o Cordeiro morreu. Esse é o título de propriedade. Portanto, o título de propriedade, ao ser tomado e ser aberto, agora lembre-se, não podia ser tomado sem, todavia, lançar, jogar no sangue do Cordeiro esse último nome jogado no cloro, como diz o irmão Branham no livro dos selos, até que esse último nome seja lançado no cloro. Vê? Não podia ser tomado esse livro. Mas agora, na sua segunda vinda, ele vem com esse livro aberto na sua mão. E continua dizendo ele aqui, então é que se conhece o que foi redimido e se faz a reclamação daquilo que foi redimido. Daquilo que nós estávamos falando nestes dias, era desse extrato aqui. Eu disse que eu ia lê-lo. E aqui está essa partezinha. Esse é o propósito da vinda do Filho do Homem. E o dia do Filho do Homem é o dia oitavo, é o ano oitavo e é o ano 50. O ano de jubileu, o dia glorioso do ano de jubileu. Vejam, se conhece que foi e quem foram aqueles que ele redimiu, porque estão aí, os nomes estão aí escritos. Estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Ficamos de pé e deixamos assim neste tema, estai preparados para a vinda do Filho do Homem, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr.